Deus faz na vida do homem, quando ele está lá na saúde, ele está no pó. Deus transforma, né? Deus pega aqueles que ninguém danava, transforma. Deu um novo lar, uma nova vida a ele. Né? Ele morou em uma casa de Titan, ele fez com as próprias mãos. Mas Deus hoje deu mais de 3 casas, Deus está trabalhando. Ele mexe com a vida de mel. Nós sabemos que os bens materiais não são nada. Né? Diante do que Deus tem, né? O Espírito Santo de Deus. Hoje é o mundo do Espírito Santo. Convido vocês para louvar, adorar o Senhor, através desse louvor aí que fala dos nossos corações. E eu quero convidar vocês para lançar nas mãos de Deus as suas preocupações, as suas ansiedades nesta noite. E deixar Deus falar o seu coração. Porque independente de quem está aqui na frente hoje, o Senhor chegou primeiro. Né? Ele está nesse lugar. Tenho certeza que nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos aqui. Glória a Deus, aleluia, Deus Jesus. faz a vontade dele, né? Que seja feita a vontade dele. Vamos louvar, quem souber, quem quiser se levantar, se levante para a gente adorar o nosso Deus. Quem souber louvar, louve. Em nome de Jesus. Mas eu creio, vamos primeiro no Espírito Santo de Deus. Vamos primeiro na presença dele. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Deixa Deus entrar no teu coração. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Passou sobre mim, todo esse peso está sobre mim. Foi caído muito, porque só está com fome. Entrega tudo e seja renovado. Monta sobre mim, todo esse peso lança sobre mim. O meu Jesus venceu o mundo por mim com você. Nossa vergonha é porque ele morreu na cruz por mim com você. É porque ele carregou aquela cruz pesada por amor a nós. Né? Ele carregou aquela cruz que foi abençoada. Ele não olhou para trás. Ele pensou em mim e em você. Porque se ele não tivesse carregado aquela cruz pesada, nós não estaremos aqui. Eu sei que eu tenho problemas, você tem problemas, situações difíceis, mas Jesus está do teu lado, nunca te abandonou, está sempre contigo, segurando nas tuas mãos. No momento que você pensa que está só, Jesus está do teu lado, Ele enxuga as tuas lágrimas. Quando ninguém quer mais olhar para você, Deus enxerga e te abraça. Quando ninguém mais aguenta, você se aumentar, Jesus ouve você. Quando a tua família não te quer mais do lado, Jesus te abraça. Diz assim, filha, eis-me aqui. Nunca vou te deixar. Nunca vou te abandonar. Estou contigo, sempre estou. É assim que Ele faz. Porque é assim que Ele faz comigo. No momento em que filhos, parentes, rejeitam você, Jesus te abraça. Jesus te acolhe. E quando você é rejeitado e sofrido, pode ter a certeza que tem algo maior de Deus para com você. Porque quando você é escolhido nessa terra, o mundo te rejeita. Quando você é escolhido, quando você tem um chamado, a tua família te rejeita. Pessoas não querem você do lado, pessoas não querem
você. Eu tenho certeza que um dia grandemente Deus vai te usar nesta terra. Talvez hoje você está se sente tão pequenininho, tão pequeno. Talvez veio nesta noite preocupado com alguma coisa. Mas Jesus diz a você nesta noite: tira toda a preocupação, tira o fardo, troque o teu fardo pesado pelo de Jesus que é leve. Glória a Deus, aleluia. Jesus está com você, está comigo. Jesus é o nosso socorro, é a nossa resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem sabia que eu ia estar aqui. Eu vinha para a igreja, mas eu não sabia que hoje eu ia dar a palavra, pela misericórdia de Deus. Mas por motivos maiores, a nossa pastora hoje não pode estar aqui. Mas eu quero dizer para vocês, para se acostumar, porque Jesus vai levantar um de vocês no banco, um dia também, para estar aqui na frente fazendo a obra. Porque a obra do Senhor, Deus escolhe quem Ele quer. Hoje eu estou aqui, Melo abriu o culto, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas vai chegar um dia em que a pastora, eu, Melo, não vamos estar aqui. E Jesus vai escolher um de vocês aí no banco. Aí você diz assim: eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas eu quero dizer a você que se Jesus te escolher, Ele vai te capacitar. Porque a gente tem visto no dia de hoje, até as crianças, Jesus tem usado nesta terra. Jesus tem usado pequenininhos assim, ó, para pregar a palavra de Deus. Você vê no Instagram, você vê em todo lugar, crianças pequenas pregando a palavra de Deus. E eu e você, que já somos adultos, sabemos ler. Tem pessoas até que não sabem ler. Deus tem usado para levar a palavra dele. E Deus está dizendo assim: igreja, levanta, acorda, desperta, porque Ele vai usar é quem está aí no banco. Né? Porque eu sei de hoje, eu não sei da manhã. Melo sabe de hoje, não sabe da manhã. Nós estamos aqui hoje, não sabemos do dia da manhã. Então Deus vai escolher um de vocês. Então vamos nos preparar, vamos nos preparar. Aí você diz: como é que se prepara? Leia a Bíblia todos os dias. Peça a Jesus: Senhor, me ensina, eu não sei, eu não entendo. Às vezes a gente lê a palavra da Bíblia, a gente não entende. Mas se você disser assim: Pai, me ensine, eu não sei, me diga. A Bíblia é a tua boca. Fala comigo da maneira que eu vou entender. E quando você começar a ler a Bíblia, no seu próprio pensamento, Deus vai te dar entendimento. E as palavras vão fluir. A mesma coisa quando você estiver aqui. Quando você lê a palavra que Deus vai mandar você ler. Quando eu saí hoje, agora de tarde, que a pastora falou comigo, eu abri a Bíblia e caiu em Isaías 1. Eu nunca preguei nessa palavra. E eu ainda fiquei sentada aí no banco, ele dizendo assim: não, eu vou ler o salmo que é mais fácil. Me deu uma dor de barriga. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu fui no banheiro, aquela dor de barriga, de meu Deus, eu não vou conseguir, não era nem para estar aqui hoje. Aí eu disse assim: se é a tua vontade que eu vá pregar, vai passar essa dor de barriga. E aí Jesus me mostrou que a palavra tinha que ser Isaías 1, porque a vontade é dele, o querer é dele e é ele que faz. E quem faz é ele, não é eu. É como ele quer, não é como eu quero. Então eu vou dar a palavra que ele mandou. Eu não sei, mas eu vou ler o que ele mandou, né? Então eu vou ler aqui agora em Isaías 1, que está falando aqui em Isaías 1, a nação pecaminosa. Foi a palavra que Deus me deu quando eu abri hoje, quando a pastora mandou, e caiu aqui em Isaías 1. E é essa palavra que eu vou ler em obediência ao meu Deus, para honra e glória no nome do Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha nos visitar. Que a presença de Deus seja maior sempre em nossas vidas. Meu Deus, que eu venha desaparecer para que o Senhor apareça. Eu empresto a Ti, Senhor, os meus lábios para que a Tua vontade venha a ser feita. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo, meu Pai, saia daqui nesta noite diferente. E que a Tua palavra, Senhor, venha fluir nos seus ouvidos e no seu coração. E que esta palavra faça morada em suas vidas. E que através de hoje, Pai, esta palavra, Senhor, venha mudar a história dos Teus filhos. E que eles levem adiante, meu Pai, a Tua palavra. Coloca no Teu povo o desejo de semear a Tua palavra. O desejo de pregar as boas novas do Senhor. Porque o Senhor está voltando, Jesus. E nós saímos daqui da mesma forma. Porque eu creio, Jesus, que antes de nós chegarmos, o Senhor já se encontrava neste lugar. E eu creio também, Senhor, que todos aqueles que aqui colocaram a ponta dos pés sairão daqui abençoados, renovados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o Teu Filho, colocando nos lábios dos Teus filhos, meu Pai, o cântico novo.
Amém? Todo mundo encontrou? Toda honra e toda glória sejam para o nosso Deus. A palavra diz assim: louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Botou a cadeira. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Né? E Jesus, no meu entendimento, que Jesus está falando aqui na palavra dele, ele está mandando que a gente ouça as palavras que ele está nos dizendo nesta noite. Jesus está mandando que a gente venha abrir os nossos ouvidos para ouvir e entender aquilo que ele tem para nos dar, nos passar nesta noite. Né? A palavra de Deus, para mim, é como alimento, é como comida preciosa, é água, né, pura. Né? Então ele está mandando que a gente aprecie, né, o que ele tem para nós hoje. E o que ele tem para nós hoje está no livro de Isaías 1. Quem é que toma posse desta palavra nesta noite? Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo, né, que Ele está mandando que a gente ouça, que a gente abra os nossos ouvidos. Ó terra, somos nós, né? As terras, somos nós. Deus está mandando a gente ouvir aquilo que Ele está nos dizendo. E Ele diz assim, porque o Senhor é quem fala. Deus está dizendo que eu já desapareci daqui, eu nem aqui estou, mas quem fala é Ele, porque é Ele que manda na palavra. A Bíblia é dele. Ele permitiu eu estar aqui hoje, e por obediência a Ele eu estou aqui, obedecendo como uma ovelha, né? Humilde e mansa, né? Cabisbaixa, de cabeça abaixado, com humildade e mansidão, com o meu coração quebrantado e reconhecendo que eu sou pó, e que se não fosse a vontade e o querer dele eu não estaria aqui, porque Ele é quem faz, Ele é quem dá, Ele que faz tudo, eu não faço nada. E Ele está falando isso comigo e com você. Criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus está dizendo que quantas coisas Ele fez por nós, né? Muitas coisas que você pediu a Deus, que nós pedimos ao Senhor, Ele tem nos respondido. Mas nós, muitas vezes, viramos as costas para Ele. Depois que nós recebemos a bênção, a cura, a vitória, os livramentos, engrossamos o nosso pescoço. Pensamos que nós conseguimos por acaso. Eu consegui isso aqui porque foi Deus. Foi eu que quis, eu por meus métodos, por mim mesmo. Mas Deus disse para mim e para você, e foi Ele que permitiu. Ele que abriu a porta. Ele que curou. Ele que livrou. Ele que deu o livramento. Foi Deus que fez tudo. Até de nós estarmos aqui nesta noite, foi permissão do nosso Deus. Porque eu entendo assim, que nada acontece se não for a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós estejamos aqui hoje. Que sejam vocês que estejam aqui hoje. Que seja a Mel que esteja aqui, que seja eu, que seja Ricardo, que nós estejamos aqui hoje. Porque Deus tem algo a fazer nesta noite, na vida de cada um de nós. Deus tem algo. Deus não trouxe vocês aqui em vão. Deus não me trouxe aqui em vão, com dor de barriga e tudo, mas Deus me trouxe e assim aqui eu estou. Porque Deus mandou. E quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Mas Ele está dizendo que nós, que Ele nos criou, que Ele nos engrandeceu, que Ele realizou os nossos sonhos, muitos deles, que Ele nos livrou. E o que foi que nós fizemos? Mas eles estão revoltados contra mim. A primeira pessoa que a gente se revolta quando algo dá errado é contra quem? Oh meu Deus, por quê? Por quê, meu Pai? Por que eu passo por isso? Por que o Senhor permitiu isso? Não sabendo que nós estamos passando por isso por nossa desobediência. Porque nós seguimos o nosso próprio caminho. Deus diz, filho, não vá por esse caminho. Espere mais um pouco. Vá por aqui, o caminho é mais difícil, é mais demorado. Mas é esse caminho que eu tenho para você. Mas nós somos apressados, ansiosos,
Obedeça. Então Jesus, ele chega, né? Ele está do nosso lado sempre. Então nós sabemos a quem recorrer. Então ele está dizendo aqui, ó, o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece o seu dono. Nós sabemos quem é o nosso dono, Jesus, né? Nós somos filhos de Deus. E aqui diz ainda, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus. Nós não sabemos que Deus trabalha da forma que Ele quer. Nós não sabemos que para a gente vencer a batalha, primeiro vem as dificuldades, vem as provas, vem as lutas. Nada é fácil. Vem a dor, para depois a gente alcançar a nossa vitória. Então Deus está dizendo isso para mim e para você. Israel não entende que Israel somos nós. No passado, quantas vitórias aquele povo de Israel, né? Sentiram fome, Deus veio sair, as aves, né, caírem, eles comeram carne, né? O manjar que veio, né? Deus deu para ele. A água estava no deserto com sede, né? E Moisés ali bateu na rocha, né? E a água saiu. Mas assim, quando virava as costas, que Moisés ia para o monte conversar com Deus, eles se rebelavam contra o Senhor. Eles viravam as costas, queriam adorar a outros deuses, né? E assim muitas vezes somos nós. Quando as coisas começam a dar errado, muitas pessoas procuram outros meios, não sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que não há outro caminho para a salvação, a não ser o caminho dos céus, o caminho de Jesus. Né? Esse é o caminho. Mas às vezes, na hora da nossa prece, a gente corre atrás de outras fontes de voltas que não vai nos levar a lugar nenhum. E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, não há outro. Né? Aí eu vou passar daqui para que é 1 ainda, capítulo 1, versículo 18, do mesmo lugar. Aí está no 18 agora. Você passa por 18, que diz assim, convite da graça. Quem quiser ir até lá, porque aqui mesmo você só vai virar a página, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, convite da graça. E diz assim na palavra, show? Show? É só virar na página. Ou senão tem gente que já está no mesmo lugar, né? Na mesma página. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então Deus está dizendo tudo para mim e para você. Estou nos convidando à graça. Jesus está dizendo para que a gente venha e entenda, né? Que ainda que os nossos pecados, ainda que você ache que o seu pecado é muito grande, que não tem jeito para você, Deus está dizendo para você que os seus pecados podem se tornar brancos como a lã. Que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos lava e nos deixa mais altos que a neve. E que se nesta noite nós fizemos algo que desagradou o Senhor, que a gente venha deixar aqui, que a gente venha repreender e que a gente venha pedir perdão a Deus, porque Deus diz que quando a gente se arrepende, pede perdão de coração, Ele lava, Ele nos lava e nos deixa alvo como a neve. Essa é a palavra que eu entendi. E Deus diz também que você pode comer o melhor desta terra na noite de hoje. Eu não sei como você se encontra, como está o seu lar, como está o seu celeiro, como está a sua vida, né? O que está passando na sua vida. Mas Deus diz que Ele pode te dar o melhor desta terra. Se você for obediente, se você pedir perdão, se você se entregar a Ele em espírito e em verdade, de buscar Ele de coração. Né? E Ele diz a mim e a você, buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus diz também para mim e para você que Ele tem o melhor para mim e para você. Que o melhor desta terra pode te entregar. Se é uma porta de emprego, se é uma saúde, se é uma libertação, se é a libertação da tua família, né? Se é uma cura, Jesus pode fazer ainda mais do que você tem sonhado. E talvez até o que você nem sonhou, o que você nem pediu, o que os teus olhos nem viram, Deus vai fazer você contemplar. Algo grande na tua vida. Algo que você nem estava esperando, Deus pode fazer. E Deus diz assim ainda, prepara-te para a surpresa, porque Deus pode fazer surpresa no meio de nós. A surpresa de Deus é maravilhosa, é algo que você não está esperando. E Deus pode usar alguém para fazer acontecer na sua vida. Porque Deus é Deus do impossível. O homem pode fazer o possível, mas o nosso Deus faz o impossível. E aquilo que você não pode, o nosso Deus pode fazer. Porque Ele é juiz do juiz, advogado dos advogados, rei dos reis. Ele pode todas as coisas. E Ele é médico dos médicos. O que você não pode, o que o médico não pode, o nosso Deus pode fazer. Talvez você já esteja
Se você tomar posse na palavra hoje e vir abrir o teu coração para ouvir, não olhe para o homem, olhe para Jesus, porque Jesus vai fazer acontecer na tua vida. Ele é fiel para cumprir, assim como muitas vezes tem feito na minha vida. Talvez, Cristiano, você não estava nem esperando o que aconteceu na tua vida, né? Mas Deus realizou na tua vida, porque você cresceu, entendeu? E Ele pode fazer muito mais do que Ele fez. E Ele já começou a fazer. Ele disse que isso não é nada diante do que Ele tem para entregar a você. Ele diz assim: continue na tua fé, continue marchando na minha presença, porque eu vou te honrar. E aquilo que eu não posso fazer, que o homem não pode fazer, que você não pode, o meu Deus faz. E o trabalhar de Deus é um piscar de olhos, é do dia para a noite, da noite para o dia. Deus pode fazer assim, ó, um piscar de olhos. O que você acha impossível, o que o mundo olha e vê impossível, essas coisas loucas do mundo, da terra, impossível para o homem, é que Deus levanta, é que Deus liberta, é que Deus trabalha, é que Deus aplica. Deus pode fazer o homem descer o pó, quebrar todinho, deixar todo moído, mas Ele vai fazer. Deus faz. Então, se você continuar como você está, marchando, buscando ao Senhor, porque às vezes a gente olha para o homem e a gente julga, mas Deus conhece o seu coração, e Deus sabe que você fala com Ele de verdade, que você chora e Ele responde. Ele enxuga as suas lágrimas. Eu sei que você tem chorado, e Deus enxuga as suas lágrimas e sabe o que você precisa, e vai te responder no tempo certo. Ele manda você descansar dele, não duvidar, não deixa a dúvida em teu coração, porque às vezes a bênção do Senhor está na nossa porta e a gente duvida. Será, Senhor? Porque você olha para isso, você vê aquela pessoa brava, aquela pessoa difícil, você acha que é impossível, mas Deus diz a você: nada é impossível. Deus quer o homem. Se for possível, deixa todo moído, mas depois Ele levanta e coloca lá na frente do altar pregando a palavra dele, porque Deus faz da forma que Ele quer. Deus não quer aqueles que sabem, não. Deus não quer os estudados, não. Deus quer aqueles que estão na sarjeta, aquele que está no banco, pequenininho, que não sabe falar. Às vezes fica ali amedrontado, às vezes bêbado. Porque eu digo a você, meu pai estava na sarjeta, meu pai estava bêbado. E não faz muito tempo, não. Eu gosto de contar esse testemunho, porque toda exaltação, toda honra e toda glória é para Jesus. O testemunho que eu conto aqui é para que a tua fé venha aumentar, é para glorificar o nome do Senhor. O ano passado eu cheguei aqui e eu estava triste. Eu conversava com a pastora, meu pai estava de um jeito que chegava em casa bêbado, 3 horas da manhã, jogava por aí. As pessoas vinham aqui, lá na casa da minha mãe, vai buscar o seu Antônio lá, que está lá perturbando, abusando. Aí o pessoal ia buscar, e às vezes ele vinha caído, se jogava pelo chão, igual, você precisava ver, sujo. Saía de manhã, chegava de noite, de madrugada, né, se machucado, sangrando, né. E Deus fez uma grande obra na vida do meu pai. No culto aqui à noite, a pastora estava pregando, e ela fez uma oração forte. Ela disse assim: Senhor, visita lá seu Antônio, visita a casa dele. E Deus fez uma grande obra aqui, cortando os laços, desfazendo e afastando a mulher estranha. E de um dia para a noite, como eu estou dizendo aqui a você, ele disse que não ia beber mais. Meu pai estava bebendo de uma forma, o espírito é linda, saiu da vida dele. E foi da noite para o dia, e hoje meu pai está pregando a palavra. Meu pai está evangelizando. E eu vou trazer a foto dele, todo de roupa social, com a Bíblia na mão, pregando a palavra do Senhor. Eu vou trazer o vídeo para vocês verem, porque tudo isso, a honra e a glória é do nosso Deus. E tudo isso quem fez foi Deus. Então eu estou contando esse testemunho para dizer para vocês que quem tem o seu marido que bebe, ou que não está na presença de Deus, né, que acha que é impossível, é esse daí que Deus quer. Esse aí que Deus lapida, transforma e coloca no altar dele para pregar. Porque assim Deus fez com meu pai. E meu pai prega muito bonito a palavra de Deus. Ele faz uma oração muito linda. Isso tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Se vocês entenderem, eu só vou ler só uma mensagem que é um resumo aqui, que não está na Bíblia não, mas está aqui. Que diz assim: perdão verdadeiro. Não há presente maior do que a graça do nosso Deus. Por meio do sangue de Cristo, Ele perdoa os nossos pecados incondicionalmente, ainda que seja como a escala. Eles se transformam, eles se tornarão brancos como a neve. Não há pecado que Deus não perdoe. Quando um coração reconhece a sua maldade e se atira nos braços de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, Deus perdoa os pecados, não importando quão terríveis eles sejam. Não há escândalo que bloqueie a graça de Deus. O seu amor não pode ser medido, mas pode ser sentido através da sua misericórdia, do seu perdão e da
da sua graça. Louvado seja Deus. Gente, essa é a mensagem que eu deixo hoje. E que a palavra do Senhor tenha falado ao meu coração, porque ao seu coração, porque ao meu coração ela falou grandemente. E eu tomo posse dessa palavra. Vou levar comigo essa palavra. Por onde eu andar, por onde eu passar. Eu tomo posse. Isaías 1, né? E no 18, né? Que Deus está falando, nos convidando à graça. Né? E Deus está dizendo que Ele nos criou, né? Que a gente às vezes não reconhece o que Deus fez por nós. E eu quero dizer para vocês que a gente venha ter gratidão e reconhecer tudo que Deus tem feito. Porque só de nós estarmos em pé, de nós termos deitado, nos levantado, termos nos alimentado, respirar, andar, é gratidão que a gente tem que ter. Porque muitos se levantam, outros deitam e não levantam, outros que estão em cadeira de roda, quer vir para a igreja não pode, outros não têm o que comer, né? E nós temos. E somos gratos a Deus pela vida, né? E vamos buscar o Senhor quando a gente pode achar. Louvado seja Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos nos apressar, porque Jesus está voltando. Quero convidar a igreja para fazer a oferta em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.